A importância de uma adoção para uma criança que vive numa instituição de acolhimento é tudo. É a esperança, se ela está destituída do poder familiar, ela está dentro de uma instituição, ela não tem a única expectativa que ela tem na vida é de que quando ela fizer 18 anos, ela vai sair de lá. E ela vai sair sem ter destino. Ela vai para a rua, ela vai sem... dorme uma criança de 17, acorda um adulto de 18. Você que quer adotar, você tem que saber que vai ter um caminho de contato com o judiciário. A primeira coisa é procurar uma vara de infância e juventude, fazer o seu cadastramento no Cadastro Nacional de Adoção, porque a adoção pode ocorrer em qualquer ponto do território nacional. Requisitos formais existem. A idade, o adotado não pode ter mais do que 18 anos, não é? E, enfim, são requisitos que não são totalmente impeditivos. A pessoa não precisa ser casada, pode haver adoção por casais que se unem em união homoafetiva, vários precedentes do judiciário já concederam esse tipo de adoção. E no plano internacional, nós temos vedações, que não se pode pura e simplesmente adotar uma criança e levar para fora do Brasil. Existe todo um procedimento, existem as comissões em cada tribunal de adoção que regulam a adoção internacional, tem que haver um estágio de convivência e referências muito sólidas fora do país. A pessoa que quer adotar, ela tem que ter acima de 18 anos, não precisa ser rico, né? Tem que ter muita vontade de adotar e tem que ter condições básicas de moradia, emprego, essas coisas. Eles fazem um estudo da vida da criança. Quando ela entra numa instituição, eles vão fazer um estudo da vida dela. É um bebezinho, mas tem que fazer. Como a lei diz, a lei da adoção, lei 12.010 de 2009, a adoção é o último recurso. Então, tem que procurar, dentro da família biológica, uma família, alguém para ficar com a criança. É um juiz que decide, junto com a equipe técnica da instituição onde ele está acolhido, mais a equipe técnica da vara da infância, eles que decidem o que vai ser feito da vida deles, com esse estudo que eles fazem. Se ela estiver destituída do poder familiar, ela vai para o Cadastro Nacional da Adoção. As pessoas que se habilitam, que querem adotar, a grande maioria, não são todas, a grande maioria, elas querem um bebê, menina, até 2 anos, né? Então, às vezes, tem até muito mais pessoas querendo adotar no cadastro do que criança disponível. A criança deixa de ser um bebê muito rápido. E aí ela sai do perfil desejado da adoção. Ela cresceu. Vem desde nova mesmo, sabe? Que uns 25 anos de idade, mais ou menos, porque eu nunca tive, assim, vontade de ter filho biológico, né? Aí eu parei, pensei, falei, eu acho que eu quero adotar, sim. Sempre trabalhei muito, viajava muito a serviço, então naquele momento eu não teria tempo de estar com eles, né? E me programei. Falei, quando tiver mais pro lado da aposentadoria, eu tô chegando. Aí eu entro com o processo de pedido de adoção. Estive na vara da infância em fevereiro de 2010. Né? Aí procurei a defensoria e falei da minha pretensão, né? E eles me orientaram que eu deveria fazer um cadastro de pretensão de adoção. Né? Foi quando levei documentação, tudo que deixasse, né, para a abertura de um processo, para eles entenderem, né, como seria a minha vida e a das crianças, né, quer dizer, recursos que eu tenho, né, de como as crianças iriam viver, né, tudo isso. É tardia pela idade deles, né, o caçula estava com 4 anos, o
hoje está com 6. E o mais velho estava com 6, hoje está com 8, né? Eu posso afirmar que o caso da dona Rosaura é um caso emblemático para todos nós e acredito que seja até pedagógico, porque dele nós podemos extrair alguns ensinamentos para todos nós que trabalhamos no sistema de infância e juventude, principalmente com adoção. E o caso de uma adoção tardia nos ensina justamente que não é um processo complicado e não é um processo demorado. Na verdade, o que torna difícil, às vezes, um processo de adoção é justamente essa incompatibilidade da intenção dos requerentes, né, com esse perfil. A maioria das pessoas interessadas, né, manifestam o interesse de adotar uma criança recém-nascida, que no máximo 6 meses de idade, sexo feminino, cor clara, e esse perfil é extremamente difícil, né, porque a maioria dessas crianças ainda estão inseridas em suas famílias. A outra lição que nós podemos afirmar também é a importância da preparação dessas pessoas interessadas em adoção. O curso preparatório é um curso muito importante, onde a pessoa, ela, em contato com os demais requerentes, em contato com os técnicos que ministram o curso, justamente esclarece várias dúvidas, não só no aspecto jurídico do processo, como também no aspecto psicológico também da adoção. Ali a gente conhece outras pessoas que também tem essa pretensão, pessoas que já estavam com as crianças, pessoas também que já tinham filhos biológicos e que gostariam de adotar. Então esse caso foi muito emblemático para nós, porque dentro desse curso mesmo, né, os interessados flexibilizam quanto à pretensão de uma criança ser adotada. E no caso dela foi justamente isso, né, um perfil flexibilizado, que ela aceitava o grupo de irmãos, né, uma idade um pouco mais avançada, razão porque não demorou quase nada esse processo, tão somente 6 meses. Uma vez realizado esse curso preparatório, já é feito o estudo, né, do caso, o estudo psicossocial da situação da requerente, e o juiz, né, após a manifestação do Ministério Público, defere o pedido de inscrição. Uma vez inscrito no cadastro, aí sim inicia-se a apresentação das possíveis crianças que podem passíveis de adoção para aquele interessado. E depois tem no decorrer, né, do processo, no andamento dele todo, vem visitas que a gente, né, recebe da Vara da Infância. A Vara da Infância me chamou para dizer que tinha uma criança já com o perfil, né, do meu processo, independente de cor, independente de saúde, tudo, eu estaria ali para receber a criança. Aí eles me disseram que tinha um irmão também. Aí eu falei, melhor ainda, né, porque em vez de um, são 2, 2 filhos já. Foi super legal. Conheci através da foto. No dia seguinte, fui com o pessoal da Vara da Infância até o lar onde eles moravam. E o que eu achei muito legal da parte dos 2 é que eles me olharam assim, ficaram meio afastados, mas em seguida começaram a se sentar perto de mim. Aí vieram perguntar meu nome, começaram a brincar. Aí eu fui me chegando. Aí foi que começou a rolar assim um clima, né, entre eles e eu, e estamos aqui hoje. Mãe de 2 filhos, lindos e maravilhosos. E naquele caso, então, o interesse daquelas crianças, das 2 crianças adotadas, foram atendidos. Ou seja, conseguiu-se formar-se um vínculo, né, de afeto, um vínculo de amor, formando uma família. Então, o processo foi julgado procedente. É o 2º ano do Dia das Mães que eu passo com ele já, né? Porque a gente passa por um processo de adaptação ainda antes, né, deles virem para morar definitivo, antes da guarda. E agora, em março de 2013, foi que eu encerrou o processo, recebi a certidão de nascimento,
Com nome, sobrenome, tudo direitinho deles. Que uma família formada pelo laço de amor, uma família formada pelo laço de adoção, às vezes até mais vínculo, até mais respeito, até mais amor pode ter do que uma família biológica. O amor que eu tenho por eles, eu digo diariamente, eu falo com eles e eles repetem a mesma coisa. Eles falam assim, eu falo assim, eu amo você maior do que o mundo. Eles dizem, não, mãe, quem ama maior do que o mundo, maior do que o mundo, maior do que o mundo, repete várias vezes, sou eu que te amo. Entendeu? A coisa mais linda é o amor de mãe, filho, eu acho que é tudo. E eu vim mesmo para esse mundo, foi para ser mãe desses dois, meus dois gatões. Em relação à adoção, nós enfrentamos diversos problemas, como de resto todos os estados, e temos priorizado alguns segmentos. O principal de inovação diz respeito ao projeto que nós chamamos de Sei Quem Sou, tratando de ter disponibilizado tudo das crianças e adolescentes adotados. A lei assim obriga desde novembro de 2009 para perpetuar. Todos nós temos direito à nossa biografia. Só que aqui em Pernambuco a gente fez mais. A gente veio de 90, que foi a data do estatuto, para cá, todos os processos de adoção e de instituição do poder familiar que aconteceram no estado. Em qualquer comarca, nós trouxemos para Recife, os digitalizamos, eles estão todos disponíveis, inclusive pela web, na internet. Quem tem a senha, ele acessa direto onde estiver o processo capa a capa. Em Recife, o Cadastro Nacional de Adoção ele está funcionando efetivamente. Temos aqui vários programas tentando minimizar o tempo que essas crianças passam acolhidas e que sejam encaminhadas o mais rápido possível para a adoção. Temos o programa Mãe Legal, que são aquelas mães que pretendem entregar seu filho para adoção logo que nasce. Elas são orientadas na maternidade e, em muitos casos, terminam desistindo em entregar seus filhos para adoção. Só o fato dela saber que tem um local que ela vai ser acolhida já é suficiente para ela tentar resolver o problema que ela estava enfrentando e o que levava ela a entregar o filho para adoção. Para informar as mães que o fato dela entregar um filho para adoção não é um crime. A gente está tentando minimizar os prejuízos que essas crianças possam sofrer. Essa experiência mostra algumas coisas. A primeira, que se alguém, um minuto da vida, pensou que era um programa para facilitar a adoção, que era um programa para tirar filho de quem quer que seja, está absolutamente desmentido. Algo em torno, um pouco mais de 75% dos casos, continuam na família biológica ou vão para a família extensa, avós, tios. E só 25% vão para a adoção. Só isso já é uma inversão completa da pirâmide do que acontecia antes. O que prova que faltava uma orientação, um encaminhamento, uma sugestão do que fazer. Além do que, os 25% que vão para colocar em família substituta vão para a forma legal, vão para o cadastro, para candidatos que foram habilitados, que foram treinados, investigados, então que a margem de possibilidade de dar errado é mínima. Avançou-se muito nesta lei, ao se criar uma guia de acolhimento para todas as crianças que vão às unidades de acolhimento, acabando de uma vez por todas com algum favorecimento de entrega, é parente de alguém, é conhecido de alguém, ou a entrada desnecessária, com um prazo máximo de permanência nas instituições, com uma simplificação das regras para os processos recursais, com a definição a respeito de adoção de crianças quilombolas ou indígenas. Então, no geral, os avanços da Lei Nacional de Adoção foram muito grandes. Quando a lei diz que cada criança ou adolescente que entra numa instituição dessa tem que ter o seu plano individual de atendimento, porque são as peculiaridades de cada um e não podem ser tratados igualmente. Quando a lei diz
que eles têm que ser reavaliados no máximo a cada 6 meses. E vem aí o CNJ e implanta uma coisa fundamental, que são as chamadas audiências concentradas. Já que é no máximo 6 meses, de 6 em 6 meses, os juízes devem fazer audiências nas instituições de acolhimento, dos casos que ali estão. Talvez até para que se crie consciência em todos que ali não é um pedaço de papel. Ali por trás tem um ser humano que precisa ser atendido, porque senão a criança vira adolescente e o adolescente vira adulto. O programa Acolher foi idealizado, pelo desembargador Dr. Luiz Carlos de Barros Figueiredo. Esse programa destina-se a isso, a garantir a permanência da criança na sua família natural ou extensa e, em não sendo possível, a adoção da criança dentro das formalidades legais. Nós somos uma das comarcas escolhidas para a implementação do projeto da região metropolitana. Então nós fizemos várias ações junto à rede. É muito importante um trabalho de parceria. O judiciário ele não age só, Nós temos que ter um trabalho de parceria com o executivo e com os profissionais da área de saúde, com os conselhos tutelares, porque os conselheiros tutelares, eles são o quê? Pessoas da comunidade. Então, ele conhece a realidade da comunidade, da cidade. Já existe um fluxograma em que as mulheres que desejam entregar o filho para adoção, elas podem fazer isso diretamente no fórum, via Ministério Público, via Conselho Tutelar, ou até mesmo na maternidade, ou antes disso, na ação dos agentes comunitários de saúde, comunicando a esse agente e eles encaminhando para a gente. Então, o profissional da área de saúde, o conselheiro tutelar, ele tem a obrigação legal, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, de informar as autoridades. Se for um profissional da área de saúde, um auxiliar de enfermagem, um médico, uma enfermeira, aquela parturienta ela não quer ficar com a criança, eles têm a obrigação de informar ao Conselho Tutelar, ao Poder Judiciário, e aquela mãe vai ser encaminhada ao Judiciário para passar por esse acompanhamento. Aí entra a equipe multidisciplinar. Eu procuro trabalhar bem na linha da dinâmica familiar, de onde é que ele vem, como é que o grau de instrução, como é a renda dessa família, como é que ela está interligada dentro do município, dentro do seu convívio, quais as possibilidades de trabalhar as potencialidades deles e os limites, e trabalhar os conflitos que nele existem. Na maioria dos casos é o quê? Uma hipossuficiência, uma falta de condição, que com a assistência do Estado, essa mãe, na grande maioria dos casos, ela vai passar a ter condições de cuidar do filho. Então, o acolhimento, daí o nome, não é só o acolhimento à criança, mas também à sua mãe, à família. Vamos dar uma estrutura para que essa mãe e para que seus familiares possam criar a criança. Então, nos casos que nós atendemos aqui, em apenas um deles a criança foi para o Cadastro Nacional de Adoção. Todos os outros ficaram com a mãe. Isso não quer dizer que seja um desestímulo à adoção, não. A adoção é muito importante para garantir uma família àquelas crianças que, de fato, seus familiares, ou seja, a família natural, ela não tem condições de acolher a criança. Mas, pelo próprio nome, Programa Acolher, nós vamos buscar, primeiro, garantir a permanência da criança no seio familiar. Bom, a história, ela começa assim com o nosso casamento mesmo, E eu acredito assim que a união de duas pessoas que sempre quiseram ter uma família grande, Eu sempre sonhei em adotar. Desde criança, assim, nossa, eu imaginava que iam colocar um cestinho na porta da minha casa. Mas daí era pra minha mãe, Seria meu irmão. Sempre assim, sempre imaginando que alguma criança abandonada e que precisava de calor, de amor, de comida, ia ser largada na minha casa. Mas na medida que eu fui crescendo, claro que o sonho foi se adaptando com a minha idade, E aí então, em 2002, nasceu a Elisa, que hoje tem 10 anos. 2003, o Bernardo.
com 9 anos, o Francisco hoje com 1 ano e 8 meses, adotivo, e o Miguel com 5 meses também adotivo. Então temos dois biológicos e 2 adotivos. A nossa terceira filha faleceu e quando eu ganhei ela, o médico que fez o parto, ele disse, olha, tu não pode mais engravidar, a próxima gestação vai ser uma gestação de risco, tanto para ti como para o bebê. Aí então eu lembro nitidamente que eu falei para ele assim, ó, amor, então agora que a gente não pode mais engravidar, vamos adotar, que é o que a gente queria. Entramos na fila, né, buscamos nos habilitar através dos requisitos que a lei exige, né? Mas a gente resolveu fazer a adoção através do vínculo afetivo, que é uma segunda forma que a lei protege, né? A adoção personalíssima, que eles chamam, né? Então nós tivemos contato com uma moça que estava grávida, né? E que realmente assim manifestou muito claramente, muito vivamente, assim, que não teria interesse, né, em cuidar da criança. E então a gente fez aquele acompanhamento do pré-natal, né? E assim a gente foi conhecendo ela, foi vendo a firmeza da vontade dela, realmente, de entregar a criança para adoção. E quando chegou a ocasião do parto, a gente, né, acabamos assumindo o Francisco, a guarda fática, né, a guarda de fato, que a lei vai dizer, do Francisco, e também a mesma situação se repetiu com o Miguel. Então depois o processo foi utilizado no sentido de regularizar, de validar, né, esse vínculo afetivo já formado através desse período de convivência com eles. Então, daí, 5 dias depois, 1 semana que ela ganhou nenê, ela largou ele no lar. Aí nos ligaram, então, nos dizendo assim, olha, porque como a gente estava na fila, né, para adoção, nos ligaram dizendo assim, ó, tem um bebezinho que tem 2 meses, que tem HIV, que está com diabetes, desnutrição e anemia. Vocês vão querer adotar porque vocês são os próximos da fila. Mais do que depressa, eu disse que sim. Quando me falaram que era o meu cunhado, que é o nosso advogado, que junto com o meu marido cuida das ações deles lá, ele me disse assim, olha, Maquele, esse bebezinho que tá lá é o Miguel. Aí quando ele me disse isso, daí assim, eu quase morri, né? Daí me caiu o chão, eu chorava, daí eu fiquei louca que ele tava lá, meu Deus, e tava vivo, né? Eu só pensava, nossa, ele tá vivo. Quando surgiu o Miguel foi diagnosticado com várias doenças, né? E isso então foi assim, eu acredito que a própria justiça viu que se não fôssemos nós que fôssemos adotar, talvez ele fosse condenado a ser criado num lar, né? O Francisco e o Miguel, para nós, foi como uma gestação. Eu não escolhi se era um menino ou uma menina, se ia nascer com deficiência ou não, se ia nascer com saúde ou não. Os riscos de uma adoção são os mesmos de uma gestação. Quando tu engravida, tu não sabe o que vem e nem como vem. Nesse ímpeto, né, nós decidimos adotar ele, não importa o quadro de saúde dele, né, na confiança de que tudo melhorasse. E aí realmente aconteceu, né? Então o Miguel hoje, ele não tem HIV, não tem diabetes, não tem anemia nem desnutrição, nada do que foi nos passado na ocasião em que a gente adotou ele. Quando o Estado vai, então, encaminhar a criança para adoção, eles têm que dar todo um quadro da criança, né? E o exame que eles fazem é um exame que vai dizer positivo ou negativo. Aí a criança faz esse exame, foi o exame que o Miguel fez, deu positivo, porque ele ainda tinha os anticorpos da mãe. Mas o exame que o infecto pediu pra gente fazer é um exame de carga viral, que esse exame vai medir o nível de carga do vírus no teu organismo. Aí ele fez o exame de carga viral que mede a quantidade de vírus e o exame veio negativo, não diz negativo nem positivo, mas diz assim, ó, carga viral indetectável, não encontraram o vírus no sangue dele. Uma grande surpresa para nós, né, e uma grande alegria, né, motivo assim de festa mesmo em família, né, por essa vitória na vida dele e na nossa, né. Eu vejo assim como a minha vida é completa hoje, muito mais plena do que era antes de eu ter adotado, né.
Eu vejo como o Francisco e o Miguel já são meus, desde sempre foram meus, né? Dá problema o filho, independente de onde ele venha, que não foi adotado. Porque o filho biológico também precisa passar por um processo de adoção. Os pais biológicos precisam adotar aquela criança. E se de fato não adotarem, vai ser um adolescente, um adulto com problema. Assim como um filho adotivo. Se eu de fato não adotar o meu filho adotivo, ele vai ter problema. Então o problema não está assim, de onde ele veio, da minha barriga, da minha alma, de outra barriga. Sabe, o problema está em mim. Se eu conseguir de fato adotá-lo, sabe, sendo da minha barriga ou sendo da minha alma.